Silas Malafaia e o inferno. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Malafaia atribui a palavra inferno a um local onde as pessoas que não aceitam Jesus vão queimar, um local de eterno sofrimento. Eis a passagem que ele utilizou de 1 Coríntios 6:10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Em momento algum é dito neste versículo que vão para o inferno, até porque precisa ensinar que inferno, do grego Sheol, significa lugar para onde vão os mortos. A palavra no seu original não mostra local de sofrimento eterno. Isso não tem na Bíblia Sagrada. O que se mostra é uma figura de linguagem, onde grande parte dos líderes utilizam para colocar medo em seus seguidores. Quem está falando isso nos Coríntios é Paulo. Aos Coríntios é Paulo. O que Paulo está querendo dizer aos Coríntios não tem nada a ver com o paraíso nem com o inferno. É que o reino de Deus não é algo físico. O reino de Deus, assim como está descrito em Romanos 14:17, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Significa que uma pessoa ladroeira, bebedeira, avarenta, maldizente, roubadeira, etc., não tem paz no espírito. Ela não tem alegria. Um exemplo claro é o ladrão na cruz. Viveu uma vida aos propensos e não foi para o inferno. Em nenhum momento da Bíblia Sagrada possui um trecho que diz que Deus manda alguém para o inferno se não aceitá-lo, porque daí ele seria um déspota, ou então a pessoa seria obrigada a servi-lo. E jamais alguém serviria a um Deus ruim, que queimaria essa pessoa no local para sempre, porque isto nunca se passou na mente dele. Jeremias 7:31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Vejam só. Então, no vale de Inom, que foi transformado num Geena, que era uma metáfora do lago de fogo, era um local onde eram incinerados os ladrões, os malfeitores e assassinos. E aquilo ali era um lago de fogo. No livro de Apocalipse, que Malafaia também citou, também faz essa alusão. Então, nunca se passou na mente de Deus queimar alguém. Isso não é uma prática divina. Isso era uma cultura dos judeus que passaram por várias colonizações e, dentre uma delas, a Babilônia. E os judeus, assim como várias outras nações, serviam a Moloque. Era Moloque que tinha satisfação, segundo a crença, de queimar os filhos. E eles faziam isso nos altos de Tofete e no vale do filho de Inom. E disse Deus na mesma passagem: nunca ordenei. Se Deus queimasse alguém porque bebeu ou porque é maldizente, ele teria dupla personalidade. E Deus não é mau, disse Tiago. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Paulo diz aos romanos que, embora permaneça infiel, ele não pode negar a si mesmo. Tiago 1:17-18. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição. O que causaria a escuridão? Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Se eu for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Paulo estava dizendo depois da cruz, em Coríntios 6:10, é que se eles fossem roubadores, adúlteros, malfeitores e maldizentes, não teriam paz, justiça e alegria, ou seja, não viveriam o reino. Em Lucas 17:20 está escrito: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de mim. Não vou para o reino, eu vivo o reino, eu sou o reino. Um outro texto utilizado por Malafaia está em Apocalipse 21:8.
que está totalmente descontextualizado. Apocalipse foi escrito para a igreja na Ásia. Apocalipse 1:11, dizendo: o anjo disse a João: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Significa que essa carta tem remetente e destinatário. Todo o conteúdo de Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos e enviado para 7 igrejas da Ásia. Eles é que deveriam ouvir, ver e ser bem abençoados com as informações. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Explicando este versículo. O lago de fogo era uma figura de linguagem. Aliás, todo o livro, assim como toda a Bíblia, é feito de figuras de linguagem, o livro de Apocalipse. E Apocalipse 21:8 está fazendo uma alusão ao Geena, lá que os assassinos, bandidos, malfeitores eram queimados. Ali no Geena o fogo nunca se apagava e o verme nunca morria por conta da quantidade de enxofre que se produzia naquele local e por conta também da quantidade de animais e de corpos que ali se lançavam. José de Arimateia, por exemplo, teria que ter sido jogado lá. Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte, o Hades e o inferno, a sepultura, com todas aquelas pessoas que teriam que ser julgadas no ano 70 d.C., foram lançadas no Geena, que é a segunda morte. Os salvos, os que passaram pelo juízo em 70 d.C., quando se deu a queda do templo de Jerusalém, esses foram ressuscitados, glorificados e voltaram para o Pai, porque a carne vai para o pó e o espírito volta para Deus. Uma pergunta aos religiosos: como uma pessoa pode queimar no inferno se a carne volta ao pó e o espírito para Deus? Ranger de dentes e choro é uma referência às pessoas que eram jogadas no Geena ainda vivas. O conceito igreja é tirados para fora, pois Jerusalém era o epicentro do juízo e o povo precisava sair de lá. O termo eclésia é isto, saído para fora. Não existe lugar de sofrimento eterno. Mateus 24:34. Veio, julgou Israel e os seus receberam eternamente a salvação.